Pense numa noite estrelada sem igual, ou numa floresta onde cada ruído é um mistério. Milênios atrás, nossos ancestrais, os Homo sapiens, viviam num mundo assim, belo, mas também assustador e sem explicações prontas. Sem a ciência que conhecemos, como eles começaram a encontrar lógica no desconhecido? Como nasceram as primeiras ideias sobre forças invisíveis, sobre o sagrado? Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo para sentir como pensava essa mente ancestral, investigando como o Homo sapiens começou a preencher o silêncio do inexplicável, com os primeiros deuses e espíritos, movido pelo medo, pela admiração e pela ânsia de entender. Vamos descobrir como trovões, sonhos e a própria morte acenderam a fagulha da espiritualidade. Dessa forma, podemos compreender melhor não só nossos antepassados, mas essa busca por significado que ecoa em nós até hoje. Então, vem comigo desvendar a origem das crenças e como nos tornamos quem somos. Crenças da pré-história. Como nossos ancestrais começaram a acreditar em deuses. Imagine-se agora como um membro de um pequeno grupo de caçadores-coletores. Sua vida é um ciclo constante de busca por alimento, abrigo e segurança. O mundo ao seu redor é vibrante, cheio de vida, mas também implacavelmente perigoso. Predadores espreitam na escuridão, a fome é uma companheira frequente e a doença pode ceifar uma vida sem aviso. A própria natureza, sua provedora, é também uma força caprichosa e por vezes aterrorizante. Um dia, o céu, antes claro e azul, começa a escurecer de forma ameaçadora. Nuvens densas e escuras se avolumam e um vento frio varre a paisagem. De repente, um clarão ofuscante rasga o céu, seguido por um estrondo tão poderoso que faz o chão tremer sob seus pés. O que é isso? Hoje sabemos que se trata de uma descarga eletrostática na atmosfera, um raio. Mas para nosso ancestral, desprovido desse conhecimento, a experiência é visceral, imediata e profundamente perturbadora. Não há um livro de física para consultar, nenhum meteorologista para explicar. Há apenas o evento bruto, a sensação de poder imenso e incontrolável. Nesse vácuo de explicação, a mente humana, já dotada de uma capacidade crescente para o pensamento abstrato e a detecção de agência, a tendência de atribuir intenção a eventos, começa a trabalhar. Seria aquele estrondo, a fúria de uma entidade invisível que habita o céu? Seria um aviso, uma punição, ou talvez o som da batalha entre gigantescos seres celestiais? A personificação de forças naturais é um dos primeiros e mais intuitivos passos na tentativa de dar sentido ao caos. O sol que aquece e dá vida poderia ser visto como um ser benevolente, enquanto a tempestade violenta poderia ser a manifestação de um espírito irado. O rio que fornece água e peixes, mas que também pode inundar e destruir, poderia abrigar um espírito com humores variáveis, exigindo respeito e talvez oferendas. Essa tendência de ver o mundo natural como habitado por espíritos e forças conscientes é o que os antropólogos chamam de animismo. Não se trata de uma religião, Ambilias Tassos, organizada como a concebemos hoje, com templos e sacerdotes, mas de uma sensibilidade difusa, uma maneira de interagir e compreender um universo que parecia vivo e intencional em todas as suas partes. Uma árvore antiga e imponente não era apenas madeira e folhas, ela possuía um espírito, uma essência. Uma montanha majestosa poderia ser o lar de um grande espírito guardião. Os animais, especialmente aqueles com força, astúcia ou beleza singulares, eram frequentemente vistos não apenas como presas ou predadores, mas como parentes espirituais, mensageiros ou até mesmo ancestrais míticos, uma ideia central no totemismo, onde um grupo se identifica com um animal ou planta específica, estabelecendo um laço de parentesco e respeito mútuo. Pensemos em outro fenômeno desconcertante para a mente primitiva, os eclipses. Imagine o Sol, a fonte de luz e calor, começando a ser devorado lentamente por uma sombra misteriosa, ou a Lua, guia noturna, tingindo-se de um vermelho sanguíneo.
Sem a compreensão da mecânica celeste, o pavor seria imenso. Muitas culturas antigas desenvolveram mitos para explicar esses eventos. Dragões ou lobos celestiais devorando o sol ou a lua, exigindo rituais, barulho e súplicas para que o astro fosse libertado. Essas narrativas, embora míticas, cumpriam uma função crucial, forneciam uma explicação, um roteiro de ação e, portanto, uma sensação, ainda que ilusória, de controle ou participação no drama cósmico. E o que dizer da doença e da morte? Num mundo sem conhecimento de germes, vírus ou fisiologia complexa, uma enfermidade súbita e debilitante poderia ser facilmente atribuída à ação de espíritos malévolos, à quebra de um tabu ou ao feitiço de um inimigo. A morte, especialmente de um jovem ou de alguém em pleno vigor, era um mistério profundo. O corpo ficava inerte, frio, mas para onde ia a essência daquela pessoa, sua voz, suas memórias, seu calor? É aqui que os sonhos podem ter desempenhado um papel fundamental. Nos sonhos, os mortos podiam reaparecer, falar, interagir. Para a mente primitiva, essa experiência onírica poderia ser uma evidência convincente de que uma parte da pessoa sobrevivia à morte física, habitando um outro reino, um mundo dos espíritos. Os primeiros rituais funerários, como os encontrados em sítios arqueológicos como Skul e Capsé, datados de cerca de 100 mil anos atrás, onde corpos eram enterrados com objetos e, por vezes, com ocre vermelho, sugerem uma preocupação com o falecido que ia além do simples descarte. Poderiam ser tentativas de garantir uma passagem segura para esse outro mundo ou de apaziguar o espírito do morto para que ele não voltasse para assombrar os vivos. A crença em uma vida após a morte, ou ao menos na persistência de um espírito, parece ser uma das mais antigas e universais manifestações do pensamento religioso. Essa necessidade de explicação não se limitava apenas aos eventos negativos ou assustadores. O nascimento de uma criança saudável, uma caçada bem-sucedida, a chegada da primavera após um inverno rigoroso, todos esses eventos positivos também clamavam por uma causa. Seriam presentes de espíritos benevolentes, recompensas por um comportamento correto ou por rituais bem executados? A gratidão, assim como o medo, poderia alimentar a crença e a prática ritualística. Podemos ver então a emergência dessas primeiras crenças não como uma invenção deliberada, mas como uma consequência quase inevitável da interação entre uma mente cada vez mais sofisticada e um mundo que impunha constantes desafios à compreensão. A religião, em suas formas mais primevas, atuava como uma espécie de protociência. Diante de um efeito, a tempestade, a doença, o sonho, buscava-se uma causa. Na ausência de explicações naturalistas, as causas incompradas eram naturalmente sobrenaturais, povoadas por agentes com vontades e emoções semelhantes às humanas, pois o ser humano era o principal modelo de agência conhecido. Essa atribuição de intencionalidade ao mundo também tinha implicações sociais profundas. Se o sucesso na caça dependia do favor do espírito animal mestre, ou se a chuva dependia da benevolência do espírito do céu, então rituais coletivos para agradar essas entidades se tornavam essenciais. Esses rituais, por sua vez, fortaleciam os laços sociais, criavam uma identidade compartilhada e reforçavam normas de comportamento dentro do grupo. A crença em seres que observavam e julgavam as ações humanas poderia ter sido um poderoso mecanismo para promover a cooperação e a coesão, elementos cruciais para a sobrevivência de pequenos grupos em ambientes hostis. Consideremos, por exemplo, as pinturas rupestres encontradas em cavernas como Lascaux e Chauvet. Muitas dessas obras de arte, localizadas em partes profundas e de difícil acesso das cavernas, retratam animais com um realismo impressionante. Qual era o seu propósito? Eram apenas arte pela arte? Ou seriam parte de rituais xamânicos, destinados a garantir o sucesso na caça, a invocar os espíritos dos animais ou a registrar mitos e conhecimentos ancestrais? A hipótese de que essas cavernas eram santuários, portais para o mundo espiritual, é amplamente debatida e sugere uma complexa interação entre arte ritual e crença já no Paleolítico Superior.
O xamã, figura que emerge em muitas culturas caçadoras-coletoras, seria o especialista capaz de transitar entre o mundo físico e o espiritual, de interpretar os sinais, de curar e de interceder junto aos espíritos. A beleza dessa perspectiva é que ela não ridiculariza ou diminui as crenças de nossos ancestrais. Pelo contrário, elas colocam em seu devido contexto, como tentativas racionais dadas as ferramentas cognitivas e o conhecimento disponíveis na época de entender e navegar um mundo complexo e muitas vezes intimidador. Era uma forma de impor ordem ao caos, de encontrar significado no aparente acaso, de sentir que não se estava completamente à mercê de forças cegas e impessoais. Essa busca por explicações, por um sentido maior, é uma característica fundamentalmente humana. Ela não desapareceu com o advento da ciência. Embora hoje tenhamos modelos científicos para explicar os trovões, os eclipses, as doenças e até mesmo os sonhos, a necessidade de significado, de propósito e a confrontação com os grandes mistérios da existência, como a origem do universo, a natureza da consciência ou o que acontece após a morte, continuam a alimentar tanto a investigação científica quanto a reflexão filosófica e espiritual. Retornando à nossa pergunta inicial, como e por que começamos a preencher o desconhecido com seres e forças que hoje chamamos de deuses e espíritos? A resposta reside na própria arquitetura de nossa mente, moldada pela evolução para buscar padrões, detectar agência e construir narrativas que nos ajudem a dar sentido ao mundo. Diante do poder avassalador da natureza, da fragilidade da vida e do enigma da morte, o Homo sapiens não se contentou em apenas existir. Ele buscou compreender, e nessa busca encontrou nos espíritos da natureza, nos ancestrais vigilantes e nas primeiras divindades, não apenas explicações, mas também consolo, um senso de ordem e, crucialmente, um lugar no cosmos. Entender como nossos ancestrais preencheram as lacunas do conhecimento com o divino não é apenas um exercício de curiosidade histórica. É um espelho que reflete nossa própria condição. Ele nos mostra que a capacidade de maravilhar-se, de questionar e de buscar respostas para além do imediatamente visível é uma herança antiga, uma força motriz que impulsionou a arte, a filosofia, a religião e a ciência. As ferramentas mudaram, o conhecimento se expandiu exponencialmente, mas a busca fundamental por compreensão e significado permanece. Ao olharmos para aqueles primeiros Homo sapiens, contemplando um céu tempestuoso ou o mistério de um sonho, vemos o alvorecer de uma jornada intelectual e espiritual que define, em grande medida, o que significa ser humano. E essa jornada, com suas inúmeras reviravoltas e descobertas, está longe de terminar. A história de como o Homo sapiens começou a acreditar é, portanto, uma história sobre a nossa própria capacidade de encontrar sentido e maravilha no universo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas para me ajudar a divulgar esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.